Hey, mulherada, tudo bem? Gente, eu marquei entrevista com a Ana Célia para a gente conversar sobre o Outubro Rosa. E aí, a Ana Célia agora está com várias perguntas para saber um pouquinho da minha experiência aqui em Israel. Eu estou aqui já tem 3 semanas e vou ficar mais algumas semanas. Então, a gente resolveu, de última hora, assim, fazer mais essa outra entrevista para eu contar um pouquinho da minha experiência aqui, né? Essa semana que que tivemos a notícia que teve ataque a Israel, então, assim, a gente está preocupado com a Gi, querendo saber, então conta um pouquinho pra gente. Então, eu aqui no YouTube eu ainda não falei sobre isso, né. Pra quem está me assistindo e ainda não me conhece, eu moro em Nova York, eu sou babá em Nova York, eu trabalho há 2 anos para uma família, essa família ela é israelita, e essa família decidiu voltar a morar aqui. Todos os familiares deles estão aqui, eles querem que os filhos cresçam perto dos avós, então eles me convidaram para vir para fazer essa adaptação com as crianças aqui, até eles encontrarem, uma nova babá. Eu cuido de uma menininha, né, de quase 3 anos e uma recém-nascida que agora está com quase 8 meses, está com 7 meses e meio. E eu fiquei nessa, vou, não vou, a princípio eu ia vir, eu ia até trazer minha cachorrinha, estava tudo certo, aí teve alguns acontecimentos, aí eu falei que não ia vir mais, e de repente eu vim. Eu cheguei a pensar assim: "Gisele, ou você é muito corajosa ou você é muito maluca". E eu acho que é uma mistura, assim, sabe, das 2 coisas. Porque eu gosto de aventuras, eu confesso, eu não sou uma pessoa que deixa o medo me paralisar, eu não deixo de fazer algo por ter medo, né. Talvez seja por isso que eu já mudei de país, né, fui morar nos Estados Unidos, já fiz algumas viagens sozinha, já fiz tantas coisas, assim, na minha vida, eu nunca deixei de fazer algo por medo, eu sempre enfrentei o medo, desde que eu me sinta segura. E por mais incrível, né, mais estranho que isso soe nos nossos ouvidos, de nós brasileiros, dos meus amigos que moram ali nos Estados Unidos também, que vivem me perguntando isso, é uma realidade muito diferente da nossa, mas por incrível que pareça, eu me sinto segura aqui, sabe. O bairro que eu moro aqui em Tel Aviv é um bairro seguro, aqui no prédio que eu estou é um apartamento de 1 quarto. Então, no prédio, no térreo, tem o quarto seguro, que eles chamam, que é o mamad, que é o quarto que ele é um quarto blindado, a porta dele é blindada, ele é feito de concreto mais pesado, assim. E dentro do apartamento que a minha chefe está, um dos quartos é o quarto de segurança. Então, por exemplo, terça-feira passada, que aconteceu o ataque do Irã, eu estava na casa da minha chefe, nós ficamos 1 hora dentro do quarto de segurança. É assustador. A sirene, eu falo que quando a sirene começa a tocar, ela tem um som assim medonho. A primeira vez que a sirene tocou, eu estava aqui há 3 dias. Eu não estava esperando tocar assim logo, porque já fazia mais de meses que não tocava. Então era 6h30 da manhã, eu já estava acordada, e aí quando eu escutei essa sirene tocar, eu tremia. Eu fui para o quarto de segurança, eu fui a primeira a chegar, eu acho que em 10 segundos eu estava lá no quarto de segurança. Mas eu já entendi como as coisas funcionam, sabe. Por exemplo, quando eu estou numa rua, eu já olho e já fico olhando, assim, nos prédios à minha frente, se a sirene toca, para onde que eu vou? Para qual prédio que eu entro? E todos os prédios aqui ficam com as portas abertas, todos, assim, aberta, aberta mesmo, sabe, principalmente se for um dos dias que está tendo mais ataques. Então você pode correr para dentro de qualquer prédio. Não estou saindo muito aqui da região que eu estou. Amanhã eu vou para Jerusalém, mas vou com guia turístico, tudo, né. Mas eu não estou, assim, saindo muito sozinha, sabe. Hoje mesmo, né, hoje é um dia muito triste aqui, porque hoje faz 1 ano do dia 7 de outubro do ano passado, que foi o dia que o Hamas atacou aqui, né. Então está tendo muitos protestos nas ruas, as pessoas estão bem, assim, apreensivas, então, assim, as ruas estão bem quietas, as pessoas estão bem dentro de casa hoje. Uma das coisas que eu mais admirei depois que eu cheguei aqui, eu até postei isso no Instagram, é sobre a resiliência que eu presenciei aqui. No primeiro dia que a sirene tocou, que para mim aquele dia foi, assim, o pior dia, porque foi um susto muito grande, né. A gente vai para esse quarto de segurança e lá a gente tem que ficar 10 minutos, porque pode ser que caia algum estilhaço, né, porque eles defendem
os mísseis que é mandado para cá, com o domo de ferro, mas alguns estilhaços podem cair, machucar, então a gente é orientado a ficar 10 minutos nesse quarto de segurança. Só que acabou os 10 minutos, Ana Célia, todo mundo volta com a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é a resiliência, você passar por um momento, né, de estresse, um momento de dificuldade e você voltar ao seu normal. E eles realmente voltam ao normal. Eu voltei para o apartamento, eu tomei um banho e fui trabalhar. E no caminho do trabalho, são 3 quadras aqui de onde eu moro, as pessoas estavam caminhando com o cachorro, a academia que tem ali já estava cheio de gente, as cafeterias com pessoas sentadas do lado de fora tomando café. E aquilo para mim foi uma lição de vida, assim, porque eu falei, eu sempre tento, eu não fico romantizando o problema, mas eu tento, né, numa situação como essa, foi uma escolha minha estar aqui, como ficar aqui da melhor forma. Então, eu vi muito isso, sabe? A resiliência das pessoas em voltar ao seu normal e fazer exatamente aquilo que ela programou fazer para aquele dia. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso e eu fiz uma reflexão, né? Então, às vezes, a gente deixa de fazer aquilo que a gente se programou fazer por causa de um pequeno acontecimento. Mas você vivenciar esse momento de estresse, saber que foi mandado um míssil aqui e que a vida continuou normal depois de 10 minutos, é um grande aprendizado, sabe? Eu gostaria que o mundo tivesse diferente. Eu confesso para você que terça-feira, por exemplo, eu lá no quarto seguro, estávamos eu, as 2 menininhas, meu chefe, minha chefe e um amigo do meu chefe. E meu chefe levou até uma garrafa de vinho, falou, não, ele até falou para mim, Gia, eu sei que você não gosta de beber quando você está com as crianças, mas quer beber vinho? Eu bebi 2 taças de vinho como se fosse água, sabe? Eu estava assim, super nervosa, com a bebê no colo, mas eu confesso para você que naquele momento eu tive mais tristeza do que medo. Tristeza porque o mundo está desse jeito, sabe? Tristeza porque pessoas inocentes morrem, sabe? E para mim, eu amo criança, né? E eu ver assim as crianças com medo, né? A menininha de 3 aninhos, quase 3 aninhos, ela está aqui em Tel Aviv há menos de um mês. Então ela já presenciou algumas situações. Teve um dia em dezembro, minha chefe veio aqui passear e tocou a sirene, minha chefe estava com ela na praia e minha chefe não tinha nenhum quarto seguro, então minha chefe teve que correr com ela e deitar em cima dela, porque a orientação é, se você está num lugar aberto, você escuta a sirene, tenta correr por perto de uma parede, deita no chão, mas se você estiver com uma criança, a criança tem que ficar embaixo de você. Então, ela era pequenininha, né? Tinha acabado de fazer 2 aninhos, ela não entendia, agora ela entende bem mais. E quando foi todo mundo para o quarto seguro, e o quarto seguro é o quarto dela, ela falava assim, por que vocês estão aqui? Aí demorou muito tempo, e a gente falou para ela, que tal a gente relaxar para você dormir? Aí ela falava assim, mas eu não tomei banho ainda, eu não escovei meus dentes ainda, como assim que eu vou dormir? E a gente colocando música para ela não escutar a sirene. Só que a sirene toca no celular também. E eu tentava tirar a notificação do meu celular, eles também tentavam, a notificação não dava para Não tirar. sai. Eu acho que é meio programado, sabe, para não Não sair. sai. E aí, aquele barulho daquela sirene, o barulho de fora, a sirene tocou por praticamente 1 hora, né? Então, você vê a criança, né? É muito Já triste passando por você isso, saber né? você está entregando esse mundo para a criança, né? Nós estamos, é esse o mundo aqui. Você coloca filho no mundo hoje e aqui, ó, esse é o mundo que nós estamos te entregando. É muito triste. Falei muito, né? Eu começo a falar sobre isso, eu acabo, eu não sei se é porque eu fico Mas é nervosa, eu importante acabo me você que está empolgando, aí sabe? contar o seu ponto de vista, né? Porque a gente É. vê e fica sabendo através da televisão, né, da internet. A E televisão, você é ela uma pessoa assusta tão muito. próxima, você Ah, pode contar com uma riqueza de detalhes e a gente está menina, preocupado com você. Quando eu terça-feira. fiquei sabendo disso daí, eu te mandei mensagem, a primeira coisa que eu olhei foi o seu Instagram, para saber se estava tudo bem. Aí eu vi que você Foi, tinha escrito um eu texto. comecei a receber muita mensagem, muitas mensagens, muitas mensagens, mas assim, eu acho que eu recebi dentro de 1 hora, entre ligações da minha família e Imagino, mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, eu acho que umas 200, assim. imagino. E eu estava tão nervosa naquele momento, você fica apreensiva, é um momento assim que você fala, eu confio Caramba. no domo de ferro, eu confio no quarto de segurança, eu confio, mas a gente fica, né, na mão de Deus, literalmente, para realmente tudo funcionar e nada acontecer. E naquele momento,
eu recebendo aquelas mensagens, e a gente querendo ver a notícia também, né? E eu não conseguia responder. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer uma postagem no Instagram, e daí todo mundo vai ver também, mesmo quando eu demorar para responder. Antes mesmo, eu já tinha mandado a mensagem à minha tia, porque o governo já tinha falado que ia ter o ataque, né? Aí o governo fechou a praia 2 horas da tarde. Aí 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, o governo falou para quem tivesse no trabalho, na rua, era para ir embora e ficar próximo dos abrigos, dentro dos abrigos, ou dentro, se você tivesse um quarto de segurança, para você ficar na sua casa. E aí deu um trânsito danado na cidade. O que eu fiz? Minha mãe estava na casa da minha avó com as minhas tias. Aí eu peguei e mandei mensagem para minha tia. Falei, tia, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Mas vai acontecer tal coisa. A gente já sabia que ia acontecer. Então, evita que minha mãe fique perto do jornal, né? E tenta me interter para fazer alguma coisa para ela também não ficar na internet. Mas, menina, não teve jeito. Mas as pessoas Não vão teve chamar jeito. ela lá, né? Ai, tanto é que. Hoje Aí não, eu e tenho uma foi. sugestão para você, entrevistar Ah, uma mulher resiliente, sua mãe, que a minha filha resolveu ir morar mãe! em Israel. Ai, a filha dela já resolveu fazer tanta Eu coisa acho que ela nessa vai te vida que xingar minha o podcast todinho. vai. Ela fala assim para mim. O primeiro dia que eu estava aqui, ela falou assim para mim: quantos dias falta mesmo para você ir embora? Coitada, Eu tenho uma gente. tia, irmã do meu pai, ela é super preocupada. É aquela. Sabe aquelas mães galinha choca, assim, que cuida dos pintinhos, assim? Aham. E eu sou sobrinha, né? E querendo ou não, eu pego muito disso, assim. Ela é um pouco assim comigo também. E ela fica inconformada de eu estar aqui. E ela vê tudo que eu posto nas redes sociais. Ela é a tia que mais curte as coisas que eu posto. Ela é a tia que mais Só curte fã as coisas número que eu um. posto. Falar nisso, um beijo, tia Thelma. E aí, eu postei nas redes sociais e eu já tinha mandado mensagem. Minha avó tinha me ligado. Eu também falei com a minha avó para deixar ela calma. E aí, deu 3 horas da manhã, eu acordei. 3h30 da manhã eu acordei. A hora que eu pego o telefone, tinha mais de 20 chamadas dela, mais de 20 chamadas da minha outra tia, irmã dela, e a minha mãe assim, Gi, cadê você? Você sumiu. E eu tava dormindo. Hum. Porque já tinha passado, né? São 6 horas de diferença. Eu, mãe, eu tô dormindo. Aí ela, ai meu Deus, a Thelma tá doida atrás de você. Eu tive que acordar, ligar para a Thelma, falar, tia, eu tô bem, tô dormindo, já acabou o ataque. E sabe o que foi engraçado? Não engraçado, né? Mas olha a mentalidade. Teve todo aquele ataque, aí acabou. Aí meu chefe falou assim: vamos organizar as coisas, né? Quem não tomou banho ainda, vamos tomar banho, dar banho nas crianças, né? Eu não tinha jantado ainda, ele falou, Gisele, janta, porque pode ser que tenha outro ataque. Tá bom. Daqui a pouco ele fala, não, já foi avisado na televisão que o Irã disse que o ataque acabou por hoje. Cara, Tranquilidade. Normal, normal. numa normalidade, que tipo assim, quase que eu, tá, thank you, né? Tipo, acabou por hoje, né? Então, assim, e é realmente isso, volta ao normal. Mas eu não E o sei se Irã o avisa, tempo. Gi? Eu não sabia. Eles avisam do sentido assim, a gente vai atacar, mas o que aconteceu foi que os Estados Unidos, através dos satélites, viu uma movimentação dos drones, movimentação dos mísseis, e Tá. aí avisou, falando, ó, então... E também tem alguns drones, que pelo que eu entendi, tem alguns drones que demoram 5 horas, 12 horas, não tenho Para certeza, mas chegar, demoram né? algumas horas para chegar. Então, eles conseguem saber. E a diferença do drone com o míssil é porque o míssil nem sempre eles têm a tecnologia para atingir exatamente o local. Israel já tem uma tecnologia mais assim, mais apurada. Mas os drones, eles são como se fossem aviões bomba, não tem piloto, mas ele é um avião, né, com bomba, e aí Guiado. ele consegue ser mais certeiro. Então, quando ele tem, parece que tem uma média de erro de 10 metros, o que é nada 10 metros, né? Então, eles demoram mais para chegar, mas em compensação, eles são mais certeiros. Não aconteceu nada, né? Graças a Deus, Israel conseguiu interceptar os mísseis que caíram em terra. Foi porque Israel deixou cair, não foi por erro do sistema. Aí a mídia ela vende muito isso, né? O sistema do Homem de Ferro está falhando. E quando você vê no céu aqueles fogos assim, eles já são os mísseis interceptados que aí Os estilhaços, despedaçam né? e estilhaços e pega fogo.
mas não é o míssil em si, porque o míssil em si, se eu não me engano, é mais de 4.000 quilômetros por hora. Então você não consegue filmar ele passando, é muito rápido, né? Então a mídia ela assusta muito. Para quem está aqui dentro, é menos do que o que a mídia passa, é menos. Parece que olhando o jornal, parece que é muito mais, assim, sabe? É muito mais assustador, assim, sabe? Uma outra coisa também que eu vi nesse dia, além, né, dessa resiliência, foi também a organização das pessoas, as pessoas realmente seguem as orientações do governo do que é para fazer. As pessoas têm medo, né? As pessoas adultas. Você falou uma coisa muito interessante, que as mulheres também são convocadas para o exército aí, né, Gi? Sim, aqui. Não, foi muito interessante, assim. Teve um dia que eu fui num barzinho aqui perto e tinha duas moças do meu lado. Eu estava sozinha. Elas novinha, carinha de bebê, assim, sabe? Eu ainda brinco, falo carinha de quem ainda produz colágeno. Aí eu comecei a conversar com elas. Uma estava fazendo 20 anos naquela noite e a outra tinha 19 anos. E daí a gente começou a conversar e elas me contaram que as duas estavam no exército, né? E uma delas trabalha no setor de inteligência do exército aqui. E a segurança que essas meninas têm, o empoderamento que essas meninas têm, sabe? Porque você já é criada, que você vai fazer 18 anos, E é você vai para o obrigatório, Gi, o exército? obrigatório. Até Tem para mulheres. algumas exceções, mas homem e mulher, a mesma coisa, eles vão para a guerra do mesmo jeito, eles vão para o exército do mesmo jeito. O irmão da minha chefe, ele tem 20 anos, ele está no exército, e ele já é um comandante, assim, sabe? E ele tem uma carinha de bebê também, eu conheço ele, uma pessoa dócil. A diferença, na Célia, da, de Israel e do grupo de grupos terroristas é que é assim, ninguém quer morrer e ninguém quer matar. São civis. Os israelenses são civis, libaneses os civis, iranianos, iraquianos. Essas pessoas não querem guerra. Ninguém quer. Ninguém quer matar, ninguém quer morrer. Para você ter ideia, tudo isso está acontecendo com o Líbano. O exército do Líbano não declarou guerra contra Israel. Então, não sobra outra alternativa para Israel a não ser se defender de grupos terroristas. Israel e o Irã, até 1979, eles eram parceiros, tinha uma grande diplomacia entre os países. Esse grupo terrorista tomou o poder no Irã e esse grupo terrorista não aceita a existência do Estado de Israel. E esse grupo terrorista do Irã financia o Hamas, financia o Hezbollah. Então, a gente está falando de grupos terroristas contra um país. Só que os militares de Israel não são terroristas, eles são pessoas do bem, que foi criado normal, não foi criado para odiar ninguém. Então, são pessoas que vão para o exército. Assim como o exército americano tem o seu exército, nós brasileiros temos nosso exército, a gente só não atua como Israel atua porque a gente não tem essas ameaças. Então, é triste demais você ver. E a diferença entre um país e outro é que em Israel o governo investe bilhões em proteger a sociedade. O governo investe não só com armamento de ataque, porque o ataque acaba sendo necessário, né, numa guerra, mas em defesa, como o domo de ferro. Tem outros sistemas de defesa de mísseis de mais longa distância, que agora eu esqueci o nome deles, são milhões de investimento, em quarto seguro, em abrigos. Eu ouvi falar que No setor. Israel é um dos lugares mais seguros, porque Olha, ele tem uma proteção muito grande, ele tem um arsenal tem, muito grande tem. e uma inteligência também, né? E uma Então, inteligência muito grande que requer muito investimento. Só que do uhum. outro lado, a gente vê terrorista, e esses terroristas fazem o quê? Eles fazem suas sedes de atuação debaixo de escolas, debaixo de igrejas, debaixo de hospitais. É como se eles usassem a população como um escudo. Para você atingir ele, você tem que atingir a população. Por exemplo, Israel fala se a pessoa tiver um míssil, um foguete, alguma coisa dentro de casa, na garagem de casa, saia da casa. Porque às vezes eles obrigam um civil a ter um foguete na sala de casa para guardar. Então, a realidade é muito diferente. Por isso que de um lado morre muito mais gente do que do outro. E as pessoas às vezes tendem a olhar quem morre mais como pequenininho, como vítima. E não é, eles são vítimas, mas eles não são vítimas de Israel. Eles são vítimas dos grupos terroristas. E é muito triste ver isso, né? Então, Israel investe muito na defesa. Esses quartos seguros,
né, que além de ser uma parede mais forte de concreto, com portas blindadas, ele protege, no caso, antimísseis, então, né, então eles são preparados para mísseis, para bombas químicas e bombas biológicas. Então, uma bomba nuclear, o quarto, ele protege. Então, você vê aonde que hoje nós temos, até mesmo em Nova York. Eu acho que foi até o ano passado, ano retrasado, o prefeito de Nova York deu algumas matérias, alguma coisa falando, né? O que fazer em caso de uma bomba nuclear? Porque ninguém está livre de uma bomba nuclear. Mas e aí, você vai para onde se isso acontece? Pelo menos aqui tem um quarto de segurança que te protege, sabe? Então, por isso que eu acho que as pessoas também se sentem mais seguros aqui, né? Mas é lógico, né? Uma fatalidade pode acontecer com qualquer pessoa, como aconteceu, né, no 7 de outubro do ano passado. Infelizmente, Israel não estava preparado para aquilo ou menosprezou o inimigo, e o inimigo, por alguns momentos, por algumas horas, tomou conta de Israel e ainda tem muitos sequestrados, né, dentro da Palestina, que são civis. Então, isso é muito triste, assim. É muito, muito, muito triste. A gente Tem muita está... gente que a família não sabe se está morto ou se está sequestrado, né? Eles não sabem. Eles fazem um pouco, né? Tanto é que era para eles fazerem um acordo agora, e aí o Hamas tinha que devolver 40 pessoas. Mas 40 pessoas que ficam dentro de um grupo humanitário, que significa mulheres, crianças e homens que estejam machucados. E aí o Hamas falou... Idosos, né? Idosos, é. E aí o Hamas falou que eles não tinham 40 pessoas para entregar nessas condições. Isso pode ser uma pressão psicológica, porque daí muito mais gente já morreu, no caso, mas é muito difícil, assim, sabe? E, por exemplo, sabe uma outra coisa que eu percebo? Por exemplo, eu estou com quase 40 anos, né? As minhas avós, elas estão vivas. Se as minhas avós fossem judias, elas teriam sido vítimas da Segunda Guerra Mundial. Assim como a avó da minha chefe, assim como a avó de alguns amigos que eu estou fazendo aqui, de pessoas da minha idade, e que os avós deles foram vítimas. A avó da minha chefe comeu casca de batata como único alimento por 7 anos, se escondendo durante a Segunda Guerra Mundial. A minha outra chefe que eu tive, que também é israelita, o pai dela ficou órfão e a mãe dela, desculpa, a história da mãe dela eu não me lembro agora, mas o pai dela ficou órfão de pai e mãe e cresceu no orfanato. E aí ele gostava muito de balé e o orfanato tinha alguns projetos. E ele se tornou um grande bailarino aqui em Israel. Ele é bem famoso aqui em Israel. Mas ele perdeu toda a família dele. Então, pessoas da minha idade, da sua idade, os avós passaram pela Segunda Guerra Mundial. Então, é tudo muito recente, sabe? Tudo muito recente. Parece que O é meu tudo muito... avô foi na Segunda Guerra. Ele sofreu na Segunda Guerra? Meu avô, hoje é falecido, né? Mas o meu avô, ele não morreu na guerra, mas ele tomou tiro, encontraram ele Ele no era gelo, estava na judeu? Itália, encontraram, ele tomou um tiro aqui, que saiu aqui, encontraram ele no gelo, ele era da Cruz Vermelha, acho que ele era da Cruz Vermelha, e... Então ele não era judeu. Não, 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 não. Não. Ele participou da guerra, ele estava na Ele guerra, né? participou da guerra ajudando, né? Mas Ele é você vê, ex-combatente, ele era ex-combatente. agora você vê, né, quando você é Agora do povo imagina os judeu, judeus, né? é muito triste. E você ser odiado simplesmente pela sua etnia, sabe? E não é de hoje. As pessoas hoje, né, pode falar, livrar a Palestina, Estado sionista, como eles falam, mas esse ódio vem lá de trás e me assusta, sabe? Me assusta muito ver que hoje nós ainda vivemos em Nova York. Quantas manifestações a gente não vê em Nova York contra Israel? Quantas? Sim, Eu, na faculdade, o ano passado, numa sala de aula, levantaram uma questão e eu falei, eu tenho que ficar quieta, porque eu não quero, né, discutir sobre isso, comprar briga, mas quantas pessoas hoje de 20 anos de idade dentro das faculdades estão sendo doutrinadas para odiar Israel e o povo judeu, como foi lá atrás? De verdade, Ana Célia, o mundo me assusta. hoje, e você conhece outros brasileiros aí que você tem contato? Olha, eu conheci pessoalmente uma moça num restaurante, e isso foi ontem mesmo. Ela estava sentada do meu lado e eu acabei conversando com ela. Eu tentei entrar num grupo de brasileiros aqui no Facebook,
mas pelo fato de eu não ser daqui mesmo, eles não me aceitaram, porque lá tinha algumas perguntas para fazer, eu falei toda a verdade. Eu escuto muita música brasileira aqui, aonde eu vou, nos mercados, no restaurante, na Que tipo praia, de eu tô morando música? MPB, muitas músicas MPB, e até um axé que eu escutei esses dias. E sabe o que é mais engraçado? Eles amam brasileiros. Quando eu falo, eles perguntam para mim, da onde você é? E eu falo originalmente, né? Eu sou do que a gente fala isso no inglês, né? Originally. Mas eu falo, eu sou brasileira. Todo mundo abre um sorriso no rosto, sabe? E eu nunca imaginei me sentir num lugar que me lembrasse tanto o Brasil. Olha, a gente mora em Nova York. Eu nunca tive a sensação de estar em Nova York como se eu estivesse no Brasil. Nunca tive. Não. Mas aqui é assim, ó, só para eu te explicar uma coisa. No meu segundo dia aqui, eu fui numa quitanda. E eu fui só com o telefone para pagar com o Apple Pay, né? E peguei 2 mangas. Aí eu fui para pagar, ele falou, eu tô sem internet agora. Eu falei, então deixa, depois eu passo aqui e pego. Ele, não, pode levar, você passa aqui depois para pagar. Ele nunca tinha me visto. Fiado. O famoso fiado. Aí, rindo, tipo assim, Gisele, você comprou fiado no seu segundo dia em Israel, Gisele. Aí eu fui num supermercado e o atendente do supermercado não falava inglês, porque aqui, se você não falar inglês ou não falar hebraico, né, a coisa complica muito. E aí, o que aconteceu? Eu fui nesse mercado e eu queria comprar lá um negócio e o rapaz não entendia o que estava pedindo. Aí veio o gerente do mercado. Menina, ele começou a conversar comigo, aonde eu moro, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, quanto tempo, onde eu vou embora. Sabe, ai, desculpa as vizinhas da minha mãe, mas sabe aquelas vizinhas da nossa avó, da nossa mãe, que pergunta de tudo, de Aquela cidade de fofoqueira, Dona Fifi? interior? Exatamente assim, sabe? Perguntando tudo. E E aonde eu você, vou Gi? é deles. Porque a Gi não é de ficar dando papo para ninguém, não. Eu conheço. Conversa, né? Mas eu acho estranho, porque, veja, eu morei. Invasivo, né? Ai, gente, eu vou ser cancelada agora. Eu morei 7 anos em Curitiba. Conhece Ixi, Curitiba? Sabe que um dia. é. Aí depois eu vou para Nova York, que você pode estar do jeito que for, na rua, né? Ninguém quer saber da sua vida. Antissocial. Antissocial, ninguém quer saber, ninguém pergunta da sua vida, ninguém tá nem aí para você. E de repente você tá num E em Nova lugar. York, se alguém pergunta, você pode falar assim. Não, como é que é? Uma coisa que eu aprendi aqui em Nova York, sabe o que foi? Você pode falar não sem justificar. Sem justificar, exatamente. Tipo, it's not your Entendeu? business. E as pessoas, para a Você pessoa pode falar, mas na falar tua simplesmente conta, não. No Brasil, você fala não. não, porque eu não posso ir naquele evento, porque eu vou ter isso. É, Não, eu vou te convidar para um jantar na minha casa, ok? não posso Não. ir. Não posso ir. Acabou. Então, isso foi um choque que me lembrou muito o Brasil e o povo muito alegre, sabe? Ai, Você que vai na bom. praia, você vai na praia, as pessoas estão ali jogando frescobol, passeando, andando de bicicleta, andando de patinete, jogando vôlei. Sabe aquela. Hoje, Tel Aviv é uma cidade mais jovem, não é? Eu acho que sim, eu acho que as De pessoas todo mais Israel, jovens assim, Tel Aviv é mais moderna, é é mais. mais moderna, né? É uma cidade que é o centro comercial de Israel, né? Então é uma cidade mais vibrante, muito vibrante, cheia de bares, restaurantes, as pessoas sentado nas mesas do lado de fora, sabe? Coisas que a gente passou a ver em Nova York depois da pandemia, né? Que daí os restaurantes foram para a É. calçada, né? Mas isso é muito comum no Brasil, né? E aqui é tudo assim. E as pessoas têm uma modéstia para se vestir. Foi muito engraçado o primeiro dia que eu fui para a praia. Eu adoro uma roupinha colorida, né, gente? Primeiro de verão. E eu coloquei um vestido estampado verde, ele tinha vários tons de verde, e fui para a praia, caminhar no calçadão, que tem um calçadão maravilhoso. Estou lá no calçadão, eu começo a ver, as pessoas literalmente só usam preto, branco e bege, mas é assim, é uma modéstia, sabe? E só Ou dava eu seja, você era o colorida. centro das atenções da praia. Todo mundo que visse falar, essa menina não é daqui. Não tinha, não vejo, eu não vejo ninguém vestido uma roupa estampada, uma roupa com uma cor mais vibrante. Não vejo. E as casas, os prédios, aqui eu não vou virar a câmera, senão a gente vai desfocar, mas é tudo bege, 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 bege. Aí chega na praia,
os quiosques são bege, os ombrelones são bege, a areia é bege. E eu achei tudo super bege. Tanto é que uma amiga minha perguntou: e aí, gostou da praia? O que você achou? Eu falei: achei bege. A minha chefe também: o que você achou? Gostou da praia? Eu falei: chefe, por que tudo é bege? Então foi uma coisa assim, bem que eu não esperava. Né, esse clima das pessoas, as pessoas são super acolhedoras. As pessoas, elas têm uma coisa, em Nova York, a gente vê muito, nos Estados Unidos em geral, muito assim, muito obrigada, aquela formalidade, você poderia, por favor, com licença, aqui não é, tipo Brasil, sabe? Um Would entra you na frente like do outro, tananana, né? não tá nem aí. A minha chefe Aham. falou para mim, você vai estranhar, porque aqui as pessoas são diferentes dos Estados Unidos, aqui ninguém pede com licença, aqui ninguém pede, mas se você precisar de alguma coisa, você fala help, vai vir todo mundo te ajudar. E eu me sinto muito em casa, porque o brasileiro é mais assim, não tem essas formalidades, né? Então eu vejo muito isso. E muita As pessoas são criança, mais diretas aí, né? super, e muitas crianças, muita criança. Aqui as pessoas têm no mínimo 3 filhos. Eu estava gravando a entrevista, né, junto com a Ana Célia, falando sobre aqui, e de repente a sirene tocou, e eu tive que deixei a Ana Célia lá no computador e vim aqui pro quarto de segurança. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Ele é um quarto de segurança, é como se fosse um depósito aqui. Tem até uma cama aqui que eles deixaram, porque terça-feira, né, a gente ficou muito tempo aqui. Eu não tava aqui, eu tava no apartamento da minha chefe, mas o pessoal ficou. Então tem algumas cadeiras. Eu não quero mostrar o lado de lá, porque daí tem gente aqui. Nós estamos em 6 pessoas comigo. Vou mostrar pra vocês também a porta de segurança como funciona. Mas é assim, a sirene toca, a gente larga tudo que tá fazendo e vem pra esse quarto de segurança. Então, deixa eu mostrar pra vocês a porta, né? Que eu mostrei aquela hora o quarto que a gente tava aqui, eu esqueci de mostrar a porta. Então, essa daqui é uma porta blindada, gente. E esse quarto de segurança, dizem que ele é próprio pra... Ele é antimíssil, né? Ai, apaguei as luzes aqui. Ele é antimíssil e ele é também a prova de bombas químicas e biológicas. Então aqui a gente tem as cadeiras, aquela hora eu não filmei porque tinha, né, pessoa sentada. Essa cama aqui, se precisar ficar muito tempo e mais pessoas, a gente coloca lá no chão e a gente fica, outras cadeiras ali também. Para otimizar o espaço, é um quarto também de depósito, né? Então é isso, gente. Você entra aqui, você tranca essa porta, né? Tem uma outra porta aqui também. Geralmente, a porta do prédio... Deixa eu até acender as luzes aqui. A porta do prédio fica aberta, né? Então, às vezes fica realmente toda aberta. Por mais que tenha aqui a trava, ó, ela fica aberta. Então, qualquer pessoa que estiver passando na rua, ela pode vir aqui. Ai, pronto, voltamos. É essa loucura. Às vezes você tá do nada e aí você escuta a sirene tocar. Mas eu já aprendi uma coisa, né, Célia? É assim. Meu celular, ele tem um aplicativo e ele, quando toca a sirene em Tel Aviv, não importa onde em Tel Aviv, a sirene do meu celular toca. A sirene da rua não tocou. Por quê? Porque a sirene aonde era o alvo do míssil não era aqui na região que eu tô. Então a sirene da rua não toca para a gente correr pro quarto de segurança, mas toca do celular. Então, assim, quando é num bairro do lado, não toca na rua. Mas mesmo assim, tanto eu, os vizinhos, as pessoas que estão passando na rua, eles entram. Porque é perigoso cair alguma coisa, né? Um estilhaço, alguma coisa. Então, as pessoas entram. Então, a gente correu, ficamos 10 minutos e voltamos. Hoje é a segunda vez que toca. Tocou de manhã, mas foi mais ao sul. E tocou agora. Eu olhei no mapa, não dá para eu mostrar no mapa aqui agora, porque eu estou usando o celular, a câmera do celular, mas eu posso mostrar depois na tela aqui. Aí foi mais ao norte, então, mas é dentro de Tel Aviv, né? Então aí a sirene toca, a gente vai. Por isso que hoje eu estou em casa, sabe? Eu não saí de casa hoje, porque eu já sabia que alguma coisa assim ia passar. A gente meio que sabe os dias que pode acontecer alguma coisa, assim, sabe? Hoje é um dia
né, para acontecer. Eu lembro, assim, que eu fui assaltada em 2013 no Brasil, à mão armada. E a primeira vez que a sirene tocou aqui, eu me lembrei porque meu corpo tremeu tanto como tremeu naquele dia, quando eu estava com uma arma na minha barriga, sabe? Todos os países têm seus problemas, todos os países têm, né? O mais importante é que eu, pelo menos para mim, assim, é se apegar com Deus, é pedir sempre para Deus, né, nos proteger, colocar a gente sempre na hora certa, no lugar certo, próximo das pessoas certas, e nos fazer invisível ao mal. Essa é sempre uma oração que eu peço para Deus, me fazer sempre invisível aos olhos do mal. E aí a gente confia em Deus e vive umas aventuras dessas, assim, né, Ana Célia? Você tem previsão? Quanto tempo você vai ficar aí? Se você vai voltar? Se Então, você... eu vou voltar, né? Até então, eu vou ficar aqui até o final do mês de outubro. O que que acontece? A minha chefe está buscando uma outra pessoa para me substituir. Ela arrumou uma pessoa essa semana e não deu muito certo. Já de cara a gente viu que a pessoa não ia ser uma boa pessoa para as bebês, né? É muito difícil para ela também, porque eu sou a primeira babá dela, assim, de bastante tempo, né? Porque a menininha de quase 3 anos, eu comecei a cuidar dela quando ela tinha 7 meses de idade, né? E a recém-nascida, eu fui a segunda pessoa a saber que ela estava grávida, porque foi numa fase que ela ia colocar a menininha na escola. E aí ela falou para eu ia sair, né, do trabalho, ela ia colocar a menininha na escola e eu queria sair também, não que eu queria sair, mas eu queria buscar algo na minha área que eu vim estudando. E aí ela ia colocar a menininha na escola de qualquer forma. E nisso eu já estava começando a aplicar para alguns trabalhos e daí ela falou para mim, Gisele, quando eu peguei o resultado positivo, eu contei para minha mãe e pensei, eu não posso perder a Gisele. Então, assim, eu fui a segunda pessoa a saber que ela estava grávida, né? Acompanhei toda a gestação, tudo, a chegada da neném. Então, para ela é difícil também, né? Colocar uma outra pessoa Vai que ela ser não difícil conhece. colocar outra pessoa, vai. Então, assim, para as crianças também, a pequenininha já é bem apegada a mim, assim, né? Por mais pequenininha que ela seja, mas a maiorzinha de 3 anos, ela tem uma ligação muito forte também comigo, né? Porque, eu adoro criança, eu me apego também. Então, assim, eu quero muito ir embora no dia que, sabe, ter uma pessoa legal, eu treinar essa pessoa, passar umas 3 semanas com essa pessoa junto, né? Fazer essa introdução aos poucos, durante aí 3, 4 semanas, e daí eu ir embora. Se precisar eu ficar mais um pouquinho, depois de outubro eu fico para fazer essa transição. Se não, eu vou embora no final de outubro para também aí, né? Dar um novo start na minha vida, né? E começar de novo, um novo trabalho. Você só foi em outubro para passar umas emoções, né? O que aconteceu? Eles falaram, quando a gente ia vir, aí teve um incidente que eles mataram o líder do Hamas lá no Irã, né? Não, no Iraque. Não lembro agora. Mas mataram o líder do Hamas. Aí o que aconteceu? A gente estava com a passagem comprada para vir para cá para 5 dias. Aí ela adiou. Aí ela falou, Gia, não sei como é que vai ficar as coisas, é melhor você não ir. Mas a gente vai adiar a viagem para lá. E aí ela falou, mas a gente vai para Barcelona, que eu quero visitar minha irmã. Quer ir com a gente? Falei, quero. Aí era para ficar de 1 semana a 10 dias. Eu trouxe uma mala para ficar de 1 semana a 10 dias. Ela ia vir para Israel e eu ia voltar para Nova York. E aí houve outro incidente, fecharam os aeroportos aqui, ela estendeu de 1 semana para 10 dias para um mês, para completar um mês. Aí eu fiquei em Barcelona um mês. Primeiro a gente ficou num hotel 5 estrelas, os primeiros 15 dias, depois eles alugaram um Airbnb para eles e um quarto de hotel para mim do lado, assim. Então, eu fiquei um mês em Barcelona, na Célia, passeando, assim, tipo, Que eu delícia, hein? trabalhava, eu trabalhava, ajudava bem menos horas do que o normal de Nova York. Aí as coisas se acalmaram e eu falei para ela, olha, se você quiser que eu vá para Tel Aviv, eu tô disposta a ir. Aí ela falou, claro que eu quero, então vamos. Aí eu vim. Foi muito emocionante, assim, chegar aqui, sabe? Eu tô bem ansiosa que amanhã eu vou para Jerusalém, né? Eu fui E para a Gisele, Jerusalém. antes de ir, falou para mim assim, Ana, eu nem vou levar minhas luzes para gravar o podcast, nada, porque eu vou ficar só uma semana em Barcelona. Aham, eu saí de Não vou casa. levar nada, não vou Gente, levar luz, não vou levar. Não foi isso que você falou para mim? o que aconteceu? E eu não trouxe mesmo. E o que aconteceu? Quando eu ia vir para cá, o meu chefe foi para Nova York. Aí eu falei, então você traz uma mala para mim? O que eu fiz? Uma amiga minha levou uma mala lá no apartamento deles. Aí ela colocou o microfone menor, aí ela colocou uma Ah, luz só, por isso o computador. Eu não tinha computador, eu não tinha nada. Aí ela colocou mais roupas
E daí mandou e ele trouxe, porque daí eu vim com a minha chefe das crianças, ele foi para Nova York e depois ele voltou, aí ele trouxe uma mala para mim. Mas a princípio eu fiquei um mês assim com uma mala para uma semana, fiquei um mês, aí eu tive que comprar roupa, tive que comprar um monte de coisa. Não, e a oportunidade de conhecer países, né? A oportunidade de você conhecer. Você já conhecia Tel Aviv? Não, eu não conhecia e eu morria de vontade de conhecer. Eu queria muito conhecer Israel num todo, né? Uhum. E sabe uma coisa que eu estava assim pensando ontem? Quando aconteceu o ataque do Hamas em outubro do ano passado, nós estávamos programando com a igreja de vir para cá outubro agora. E quando aconteceu isso, a gente cancelou na igreja o passeio para cá. E eu estava muito na minha cabeça, outubro do ano que vem eu vou para Israel. E a Olha palavra é isso. tão forte, né? E eu falei para duas amigas minhas, falei para minha chefe, chefe, outubro do ano que vem eu vou para Israel. E minha chefe ficou super feliz. Uma outra amiga também de Israel ficou super feliz. Quem diria, né, que mesmo acontecendo tudo isso, outubro eu Palavras estaria sem aqui. poder. E você sabe uma outra coisa que eu pensei essa semana? Quando aconteceu esse atentado aqui o ano passado, eu fiquei assim muito revoltada, mas com o mundo, sabe? Tipo assim, não é o mundo que eu queria fazer parte, sabe? Eu queria fazer parte de um mundo de paz, né? Não disso, né? E lógico que a gente viu o ataque, as coisas, as atrocidades que o Hamas fez, e era óbvio que Israel ia atacar a Palestina e que muitos inocentes iam morrer. Eles são escudos do Hamas. Então, o Hamas se protege atrás da população, que também é uma É. população inocente, muitos deles, né? E aí eu fiquei assim muito chateada de ver todas essas atrocidades e tudo. E eu me lembro que conversando com a Juliana, minha psicóloga, a Juliana me falou: Gi, você já assistiu o filme O Efeito Borboleta? E eu falei: já. O efeito borboleta, o que é? O bater das asas de uma borboleta, ela pode mudar até as ondas do mar, em outro lugar do planeta, né? Então, ela me falou sobre isso para ver também para eu acalmar e para eu emitir boas vibrações, né, bons pensamentos, para tudo isso que estava acontecendo. E eu pensei comigo, eu acho que eu emiti tanta vibração, tantos pensamentos bons, tanto desejo de coisas boas, que eu vim parar aqui. Eu nunca imaginei estar vivendo hoje o que eu estou vivendo, né? Nunca, nunca, nunca imaginei. Então, às vezes eu falo assim que às vezes a gente só tem que fechar o olho, né? E emitir coisas boas, e coisas boas acontecem, mesmo no meio do caos. Mas Amiga, te amiga, é desejo, a então, vida, né? assim, tranquilidade, que Deus te acompanhe, te proteja aí, te guarde, né? Guarde a Amém. sua vida. Amém. E o que tiver que Amém. ser, será, né? O que tiver que ser Às vezes a gente será, está e será andando na coisas rua e boas. acontece alguma coisa, né? Num lugar que não tinha problema nenhum, Não né? tem nada a ver, é exatamente isso que eu penso, sabe? Coisas que eu faço para me garantir. Eu estou num prédio que tem o quarto seguro, era uma das coisas assim que eu não iria ficar se fosse um prédio que não tivesse o quarto seguro, né? O bairro que eu estou é um bairro bem residencial, é um bairro bem mais tranquilo, sabe? Então, assim, eu tomo as precauções que eu preciso tomar, sabe? Então, eu só confio, sabe? Assim, tipo, vai dar tudo certo. Vai dar E eu certo. espero, né, que a paz reine nesse mundo e que esses conflitos, assim, um dia chegue no final, né? É, vai dar certo. Ai, amiga, mas obrigada, obrigada pela entrevista também. A nossa entrevista de hoje também sobre o Outubro Rosa foi muito interessante. Eu Eu espero que que as pessoas agradeço. gostem. É isso aí. Aí eu Eu vejo te a hora de ir desejo aí todo pra gente. sucesso aí, toda a sorte do mundo aí, tá? Obrigada, E obrigada. E a aproveite gente se fala. bastante essa sua estadia aí.